dia. Bom dia. Dia 43, irmãos. 43 dias online, 43 dias juntos. 43 dias, Gisele. Bom dia. Instagram não está deixando eu abrir live no meu celular. Novamente aconteceu. Mas a gente vai se ajustando. Acho que até o Instagram já cansou da gente aqui, hein? Meu Deus do céu, é forte. Bom dia, Marlene. As mulheres são incansáveis. Os homens ainda vão ficar assim. Max tá aí. Ontem você não veio, hein, Max? Você tá bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que vai vencer a incredulidade hoje. Bom dia para você que não vai dar trégua para a incredulidade. Bom dia, Ueleline. Bom dia. Dia de favor, dia da bondade, né, Marlene? É um dia de bondade, dia da bondade do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia. Bom dia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, irmão, ela é maior do que tudo, maior do que tudo, tudo, tudo. Não tem nada que nós possamos experimentar, viver, que possa anular isso. E assim como, amém, Jesus está no barco, irmão. E assim como o salmista diz, né, é necessário provar. Por que é importante provar da bondade de Deus? Eu não posso só ficar repetindo isso, né? Pare nesses dias, pare hoje. Bom dia, Carol. Pare hoje e olhe e fale assim, cara, eu já provei da bondade do Senhor? Resgata isso. Se você provou, resgata isso. Resgata isso, sabe por quê? Imagina que você vai passar por uma averiguação, né? Que você vai passar por um momento de averiguação e nessa averiguação você vai ter que provar algo, né? Então, quando você fala assim, Deus é bom. Então imagine que você vai passar por uma situação que você precisa ter a prova na sua mão, na sua vida, de que Deus é bom. Então, nesse momento, né, você vai ter que olhar e falar assim, o casal, Deus abençoe. É porque está no tablet aqui, a imagem fica menor e eu não consigo identificar as pessoas novas que estão vindo, mas muito bom ter vocês aqui. Imagina que você vai ser checado. Você fala assim, Deus é bom. Só que você vai passar por uma situação e você precisa provar. Por isso o salmista fala assim, provai. Provai de comer, de degustar, mas provar também de me prove que Deus é bom. Então você vai ter que apresentar uma prova de que Deus é bom. De que isso não é apenas uma fala repetida na sua boca. Então, irmão, resgate. Resgate na sua vida. Bom dia, Tati. Resgate na sua vida que Deus é bom. Resgate a bondade do Senhor. Onde que Deus derramou bondade na sua vida que de repente lá atrás você experimentou, mas esqueceu disso, né? Traga isso de volta. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é interessante porque, veja bem, a gente está combatendo a incredulidade. Por quê? Nós estamos no mês da tribo de Simeão. O mês é o mês de Av, dentro do calendário bíblico. E o que nós vamos encontrar? Foi justamente nesse mês que Deus queria levar o povo para dentro de Canaã, mas a incredulidade se levantou. A incredulidade não se levantou aqui fora, se levantou aqui dentro. Porque eles olharam para tudo aquilo que eles iriam viver, né? E eles acharam que eles eram muito pequenos para viver tudo que Deus falou que ia dar a eles. Então, a incredulidade impediu o povo de acessar a terra da promessa. Eles ficaram mais de 40 anos atrasados no tempo. Todos aqueles que não creram precisaram morrer para uma nova geração se levantar para viver promessa. Irmão, tem promessa que Deus quer cumprir na nossa vida hoje, nesse tempo. Que isso não precise, que a minha vida e a sua vida não precise passar para Deus abençoar os nossos filhos, mas que nós possamos entender, existe uma responsabilidade. Qual a responsabilidade, Adriano? Combater a incredulidade, remover a incredulidade do nosso coração. Que a incredulidade, ela não encontre lugar no meu coração, no seu coração, que ela não seja capaz de paralisar aquilo que Deus já falou que vai fazer, irmão. O nosso papel é simplesmente concordar com o Senhor. Quando eu me torno incrédulo, bom dia, Rose,
Quando eu me torno incrédulo, eu estou falando que Deus não tem capacidade de fazer o que Ele falou que Ele vai fazer. Eu estou duvidando. É como se um filho hoje, você que é pai, que é mãe, é como se o seu filho levantasse hoje da cama, olhasse nos seus olhos e falasse assim: eu não acredito que você vai ter capacidade de me dar o café da manhã. Eu não acredito que você tem capacidade de me dar os estudos que eu preciso. Eu não acredito que você tem capacidade de cuidar de mim do jeito que eu preciso. Basicamente foi isso que Israel falou para Deus ali no deserto. Sabe esse negócio que o Senhor falou aí? A gente não acredita. A gente prefere voltar para o Egito. Então veja, da mesma forma que um filho ofende o pai, quando ele duvida que o pai tem capacidade para trazer sobre ele tudo o que ele precisa, nós também ofendemos a Deus. Então essa incredulidade, ela nos paralisa. Essa incredulidade, ela vai drenar a nossa fé e ela vai nos fazer, irmão, adiar na nossa geração aquilo que Deus quer fazer. Mas que não passe de nós, mas que Deus ele possa começar a estabelecer em nós, na minha vida, na sua vida, aquilo que Ele quer fazer na nossa geração. Então, o que é que nós precisamos ser e nos tornar? Pessoas de fé, cada vez mais de fé. Sabe? Nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós, mas nós confiamos como se tudo dependesse dEle. Essa tem que ser a nossa postura. E como que eu aumento a minha fé? A fé vem pelo ouvir das palavras de Cristo. Quanto mais eu me alinho à palavra de Deus, eu me alimento da palavra de Deus, mais a minha fé é edificada. Outro dia eu conversei foi com a Rose, a gente estava completando 30 dias aqui, eu falei: e aí, Rose, como é que você está se sentindo? Ela pegou e falou assim: eu estou me sentindo imparável. Eu acho que agora eu não paro mais não. Porque a palavra de Deus começou a entrar na vida dela de uma maneira que ela foi falando assim: eu acho que eu estou descobrindo a fonte da minha força. Eu parafraseando o que ela me disse aquele dia. Parece que eu estou descobrindo uma fonte de força e se eu permanecer conectado a essa fonte de força, a minha vida não para mais. O sentimento eu vou continuar avançando, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar rompendo, sabe, com todas as travas. Porque o que é interessante deixar claro, sabe, irmão, é porque as pessoas gostam de tratar tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida como um evento. Evento, não é evento. Pensa sempre em processo. Muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, vai demandar um processo. Processo de quê? A libertação, por exemplo, é um processo. Porém, as pessoas elas encaram a libertação como um evento. Libertação é processo. Tem coisas que estão arraigadas nas nossas gerações. Tem coisas que estão na superfície. As coisas da superfície são removidas rápido. Porém, existem coisas que estão mais profundas, que vão entrar nas nossas gerações. E essas coisas dão problema. Essas coisas, em um ou outro momento da nossa caminhada, da nossa jornada, elas vão se levantar. Para quê? Para nos paralisar, para tentar nos travar, para tentar impedir que a nossa vida avance. E a incredulidade é uma delas. Pode ter certeza que a incredulidade é uma delas. Mas vamos lá, vamos entrar aqui naquilo que a gente veio para compartilhar hoje. Me ajuda aí, vai no aviãozinho, envia esse aviãozinho para umas 15 pessoas. Abençoe as pessoas, fala: irmão, na hora que ela te chamar e falar: o que é esse negócio aí que você me mandou? Fala assim: é para você aprender a tirar a incredulidade do seu coração para poder viver as promessas de Deus. Entra lá todo dia, 6:30 da manhã, que Deus vai te fortalecer, vai te restaurar, vai te limpar, porque a palavra nos limpa. Quanto mais exposto à palavra eu sou, mais limpa a minha vida vai se tornando. Adriano, mas como assim? A palavra é como água. A palavra é como água. Então imagina aí você, que um dia foi cozinhar e queimou a panela. Você foi cozinhar, bom dia, Nana. Você foi cozinhar lá e a panela queimou. Aí o que normalmente você faz? Ficou aquele monte de raspa agarrada, grudada. O que você faz? Você enche aquela panela de água e deixa ela de molho um pouco. Para quê? Para aquilo começar a soltar. Presta atenção, tem coisas na minha vida e na sua vida que estão agarradas. O que precisa fazer? Encher de água. Só que o quê? Qual é a água que vai entrar aqui? Não é a água natural, é a água espiritual. Qual é a água espiritual? A palavra de Deus. Então, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, como que a minha vida tem coisas que estão apegadas em mim? Como que isso vai soltar? Não vai soltar. Entende? Por isso, por mais que você possa ser crente, ser filho de Deus, você vai na igreja uma vez por semana, você participa de uma liturgia. Isso é liturgia, irmão. Mas você não tem vida com Deus. Agora, quando você começa a construir sua vida com Deus, sabe o que acontece, Marlene? Você está sendo cheia da água da palavra. Então, existem coisas que estão dentro de você hoje que não vão ficar aí. Se você continua nesse processo de renovação das águas.
As águas estão entrando. Tem água que está brotando dentro de você porque você aceitou Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem um rio de água viva dentro de cada um de nós, fluindo. Mas também tem águas que estão entrando. Entrando por onde? Pela palavra do Senhor. Então, você entende que há um encontro das águas? E nesse encontro das águas, irmão, tem coisa que está dentro de nós hoje que não vai continuar. Porque a palavra vai nos limpando, a palavra vai nos lavando. Então, sabe, quem está aqui desde o início, hoje é dia 43. Quem está aqui desde o início não é mais a mesma pessoa. Tem coisas que estavam apegadas na vida da Marlene, da Nana, a Rose também está aí. A Rose falou comigo assim, ô mestre, tem dia que eu escuto 2 vezes esse negócio. Ela falou, eu estou lá de bobeira assim, fazendo alguma coisa, eu dou o play lá e vou ouvir de novo, porque eu aprendo pelo ouvir. E é interessante você perceber isso. Como que você aprende? Você aprende mais vendo, você aprende mais lendo, você aprende mais ouvindo? Qual é o canal por onde o seu aprendizado acontece melhor? Por quê? Quando eu identifico isso, eu abro essa porta mais. Eu gosto de ler, então eu preciso ter um material de leitura. Amém, Gisele? Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa, irmão. Não tem. Não tem. Quanto mais da palavra de Deus você traz para a sua vida, o que acontece? A palavra dá retorno. Ouvindo e escrevendo. Então, eu identifico a maneira que eu aprendo e eu trabalho isso de uma forma intencional. Deixa eu escrever então, deixa eu ouvir mais então, deixa eu ver mais então. Como que eu aprendo? Eu aprendo ouvindo. Então, irmão, eu aprendo muito ouvindo, eu aprendo muito escrevendo, porque quando eu vou escrever eu preciso pensar. Mas quando eu vou ouvir, né? Quando eu comecei, né, a minha caminhada com o Senhor, eu comecei ouvindo muito, na época do cassete ainda, né? Eu gastava pilha igual um louco, até que eu descobri o carregador de pilha. Mas vamos lá, Neemias 4 no verso 6. O que nós estamos vendo aqui, irmão? Neemias está restaurando, é tempo de restauração na nossa vida. O que acontece? Ele está restaurando os muros. Como que estão seus muros? Como estão seus muros? De repente seus muros estão todos quebrados. Então é um tempo de você trabalhar para restaurar os seus muros. Adriano, quais são os meus muros? O muro da fé. Carol, eu aprendo ouvindo e explicando. Irmão, eu falei com vocês aqui semana passada, quem ensina aprende 2 vezes. Quem ensina aprende 2 vezes. Pega um pouco daquilo que você está aprendendo aqui todos os dias e começa a transbordar na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas do seu convívio. Se tiver coragem, abre o seu Instagram e compartilha no seu Instagram. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa que eu aprendi hoje. Ensina pelo menos uma coisa. Você vai ver como que isso vai crescer dentro de você de uma forma tão exponencial. O problema é que muitas vezes você quer se comportar como uma represa, mas você é um rio. Escreve aí, eu sou um rio. Se você é um rio, irmão, deixa as águas fluírem. Porque quanto mais você começa a transbordar na vida das outras pessoas, você vai chegar ao entendimento de que você precisa se manter conectado à fonte. Por que as pessoas se desconectam da fonte? Porque elas acham que não precisa mais, já está satisfeito. Aí é quando você começa a ser um domingueiro, sem vergonha, que só quer sentar no banco e ficar ali, ó, me dá, me dá, me dá, me dá. Só que você é um rio. Todo rio, ele está conectado a uma fonte. Sede sóbrios e não crianças na fé. Eu aprendo ouvindo, e isso, você é um rio. Só que você tem que ter o comportamento de rio também. O rio deixa as águas fluírem. O que Deus está colocando na sua vida, você tem que deixar fluir. Irmão, você vai ver que coisa linda. Na hora que você começa a compartilhar, a transbordar, ensinar as pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai ver uma inundação do Espírito dentro de você. Você vai falar, o que eu estou sentindo? Você vai começar a sentir algo diferente. Você vai começar a perceber que a sua vida está diferente. Amém? Meu Deus. Então vamos lá. Neemias 4:6. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. O povo trabalhou com entusiasmo. Kumon, seja bem-vindo, Kumon. A incredulidade vê a obra de Deus como um fardo pesado e trabalha por obrigação. Assim a incredulidade faz, irmão. Tudo aquilo que é de Deus, a incredulidade fala assim, isso é pesado, não quero fazer. A fé, no entanto, enxerga o propósito e a glória por trás do esforço. E isso gera entusiasmo. Isso gera entusiasmo. A palavra hebraica para entusiasmo aqui vem de leb, que significa coração. Ou seja, o povo tinha um coração para trabalhar. Irmão, de repente você hoje, o seu coração se entristece quando você tem que fazer um trabalho, algo que é voltado para Deus.
Então é hora de checar o seu coração. Por que o meu coração está se entristecendo quando eu preciso fazer algo que é para Deus? Algo que não é para mim? Porque tem pessoas que elas até trabalham muito, mas trabalham só para si mesmo. Elas não conseguem doar do seu tempo, doar dos seus recursos. Ela não é uma pessoa doadora. Irmão, por que você precisa se tornar uma pessoa doadora? Presta atenção. Tem uma fila de distribuição aqui. O rei vai chegar e vai entregar recursos nas mãos das pessoas. Tem uma fila de pessoas. Sabe em quem Deus vai primeiro? Sabe na mão de quem Deus vai colocar primeiro os recursos? Ele entrega recursos primeiro para aqueles que são doadores. Por que ele entrega para os doadores? Porque o recurso que ele coloca na mão dos doadores é multiplicado, porque os doadores não retêm. O doador nunca retém. Agora, o avarento, o escasso, ele retém tudo que ele recebe. Aí o que acontece? Deus, quando ele tem que distribuir algo novo na terra, e presta atenção que Deus está fazendo algo novo nesse tempo. Deus está fazendo algo novo nesse tempo. Agora, você fala assim, por que eu estou vendo pessoas vivendo algo novo da parte de Deus e por que eu ainda não estou recebendo? Porque, de repente, o seu coração é um coração só de consumidor e nunca se tornou um coração doador. Quando você se torna um doador, você recebe primeiro. Quando você tem a mentalidade do doador, o pai deu, o filho deu. E eu sou filho, imagem e semelhança, mas no meu coração eu não dou. Ei, tem alguma coisa errada em mim. A minha mentalidade precisa mudar. Porque a genética do meu pai é de ser doador. A genética do filho é doadora. A genética do Espírito Santo, irmão, a mentalidade do Espírito Santo é dar. Ele quer dar vida, ele quer dar poder. Ele quer fazer com que os seus frutos se manifestem na minha vida e na sua vida. Tem alguém entendendo isso aí? Se tem alguém entendendo, escreve, eu sou doador. Mesmo que você ainda não tenha essa mentalidade, você está aqui para trabalhar e desenvolver uma mentalidade de quem é doador. O doador recebe primeiro. Tem alguém que quer receber as coisas que Deus quer fazer nesse tempo primeiro? Alguém que está aqui quer receber primeiro? Ou você quer ser o último da fila? Você quer ver Deus passar por você e falar assim, eu vou colocar na mão de todo mundo, menos na sua. Por quê? Você é o gastador, você é o avarento. Você, quando eu coloco na sua mão, seca. Agora, quando eu coloco na mão desse aqui, não, esse aqui multiplica. Porque ele sabe dar. Irmão, no reino existem os paradoxos. Um dos paradoxos é quem dá, ganha mais. Quem trabalha, ganha mais. Então, irmão, é se tornar um doador. É para se tornar um doador. Agora veja, com entusiasmo. Eles não estavam apenas colocando pedras umas sobre as outras, eles estavam reconstruindo a sua identidade e removendo a sua vergonha. Quando você fala assim, eu vou parar e eu vou arquitetar aqui, eu vou trabalhar, eu vou restaurar os muros. O que é restaurar os muros? Presta atenção. Quando nós vamos lá em Gênesis e olha lá o que Deus falou com Abraão, com Adão, Max, o que ele falou? Ei, Adão, você vai cultivar e vai guardar a terra. Ele tinha que cultivar. Cultivar é a palavra trabalho. Ele tinha que trabalhar na terra. Só que ele tinha que guardar. Guardar significa edificar um muro. Estar vigilante, estar atento. Por que muitas casas, muitas famílias hoje são destruídas? Por quê? Você vai lá ver, o pai trabalha, a mãe trabalha. E trabalha muito. Se esforça muito. Só que presta atenção, guarda pouco. Aí o inimigo entra. O inimigo só vai acessar se não tiver muros, irmão. Então, a palavra guardar, que Deus fala com Adão ali, no original é a palavra chamar. Chamar fala de uma unção de levantar muros, muros espirituais. Você que está aqui precisa entender isso, porque Deus te chamou para cultivar a terra, para trabalhar a terra. Você tem que continuar trabalhando, mas você não pode descansar na vigilância. Não descanse na vigilância. O que você está fazendo aqui, quando você vem aqui no discipulado pela manhã? Você está pegando um tijolo espiritual por dia e colocando no muro da edificação da sua vida. Você está sendo um arquiteto na construção dos muros espirituais que vão blindar a sua vida. Você está recebendo tijolos espirituais, que são a palavra de Deus que você recebe diariamente. Você vai construir um muro. Então, todas as vezes que o inimigo chegar, hoje tem uma brecha, só que o que? Essa brecha vai fechar. Eu declaro que toda brecha na sua vida vai ser fechada. Existiam brechas nos muros de Jerusalém. Neemias estava ali com todos os que estavam ali fazendo o quê? Eles estavam fechando as brechas. Nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, me mostra onde existe uma brecha na minha vida, porque eu quero fechar essa brecha. A brecha é o quê, irmão? É uma abertura legal que foi provocada pela qual o inimigo consegue acessar a sua vida hoje. Muito caos, destruição que você está vivendo hoje é porque existem brechas no muro e você não quer ser a pessoa responsável. Você quer contratar o pedreiro
O engenheiro, você quer contratar o outro que tem material para vir e se tornar responsável pela obra que se chama a sua vida. Só que você é responsável pela sua vida. Deixa eu te falar, se existe algo que Deus te deu, é a sua vida. E você tem que ter responsabilidade por isso. De repente você quer cuidar de tudo e de todos, mas não cuida de você. É tempo de cuidar de você. É tempo de ser responsável pela sua vida. Ah, não, eu vou cuidar dos outros e Deus cuida de mim. Ei, Deus te deu a sua vida. Para de querer carregar primeiro o mundo nas costas e cuida daquilo que Deus te deu, que é mais importante. Se você ficar doente hoje, cair na cama, e aí, como é que fica? Cuida da sua vida. Ser responsável, irmão, é reconhecer que tudo aquilo que Deus te deu, o que Deus te deu? Ele te deu uma vida, Ele te deu uma família, na sua família você tem seu cônjuge, você tem seu filho, então cuida das coisas que estão mais próximas. Não queira cuidar de fora sem antes cuidar dos de dentro. O que te qualifica a cuidar das coisas de Deus lá fora é aquilo que você faz com aquilo que está dentro. Tem alguém aí? Ô Jesus, fala conosco, Pai. Tem alguém aí, gente? Reage aí. Eles não estavam colocando pedras sobre as outras, estavam reconstruindo a sua identidade, removendo a sua vergonha. Irmão, Deus quer remover toda a vergonha na nossa vida nesse tempo. Toda a vergonha. Os muros vão ser fechados, os buracos vão ser tapados. Há uma identidade que estava esquecida, que será restaurada. A fé transforma o trabalho árduo em adoração e o cansaço em um sacrifício de alegria. Eu estou cansado? Estou, mas eu estou alegre. Eu estou cansado? Estou, mas eu estou adorando a si mesmo. Porque eu nunca estive tão bem. Ah, Adriano, 43 dias acordando cedo, isso é pesado, não é não, irmão? Isso é adoração. Isso é adoração, isso faz parte do trabalho que Deus me pediu para fazer. Isso faz parte de um trabalho. Porque, veja bem, eu não sou mestre para mim. O que Deus me deu de graça para entender as escrituras e para poder ensinar, não é para o Adriano ficar comendo disso, é para o Adriano transbordar. E quanto mais eu coloco disso para fora, mais Deus vai abençoar a minha vida, mais Deus vai edificar a minha vida, mais Deus vai curar, sarar, vai encher a minha vida. Agora, para que eu vou dar mais para alguém que não está usando bem aquilo que já tem? Você está usando bem aquilo que Deus já colocou na sua vida? Ó, quem chegou aí, rapaz. Meu Deus do céu, é forte, hein? Jonathan, o sorriso de ouro. Presta atenção. A incredulidade tem me levado a fazer a obra de Deus com um coração pesado por meio de obrigação. Eu estou servindo a Deus por obrigação? Ou a fé no propósito divino tem enchido meu coração de entusiasmo? Eu olho para aquilo que eu tenho que fazer, que Deus me chamou, e eu me encho de entusiasmo todos os dias. Bom dia, meu irmão. A fé genuína, veja bem, não apenas nos dá força para trabalhar, mas também nos dá a motivação certa. Quando eu estou na fé certa, irmão, deixa eu te falar, o meu coração é cheio de alegria. Um coração entusiasmado que encontra alegria em servir ao propósito de Deus. Deus quer renovar entusiasmos aqui hoje. Deus quer renovar o seu entusiasmo. De repente você perdeu a alegria na caminhada. É possível perder? Até o salmista perdeu. Até o salmista perdeu. Dia 25 de março de 2025, nasci de novo. Amém. Amém. O que acontece? Na jornada, todos nós podemos nos desconectar da alegria. Essa alegria que é o Senhor que nos dá. Porque nós vamos nos tornando mecânicos, nós vamos nos tornando, sabe, vamos entrando em formas que Deus não nos chamou a entrar, e isso vai o quê? Isso vai fragmentando aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, presta atenção, irmão, a nossa identidade, ela é única. Você não foi chamado a ser como os demais, a viver como os demais, só que muitas vezes o que nós queremos fazer? Nós, no intuito de ser aceito, nós vamos abrindo mão da nossa identidade. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu único. O que Deus nos deu único? Identidade. A sua identidade é única. A sua identidade é única. Agora veja, a incredulidade arrasta os pés, a fé põe o coração na obra. Pessoas incrédulas, quando elas têm que fazer algo para o Senhor, a obra do Senhor, elas vão se arrastando. Estão indo. Ah, mas eu vim com muita dificuldade, mas eu vim. Mas muitas vezes ela vai se arrastando. Agora veja, a fé não, a fé põe o coração na obra. Amém? A fé põe o coração na obra. Irmãos, só para a gente não prolongar muito aqui hoje pela manhã, deixa eu pegar aqui. Vamos entrar já no Novo Testamento. O resto eu compartilho lá no grupo. Se você não está no grupo, deixa eu te falar. O crente,
Tem um link lá na bio do Instagram, você vai clicar nele, você vai entrar no grupo. O grupo chama Discipulado. Lá a gente continua falando de outras coisas que a gente está vendo aqui ao longo do dia, tá bom? Então vamos lá. No Novo Testamento, olha o que é que Paulo fala. A fé que vive com urgência eterna, né? 1 Coríntios 7, 29. O que é que ele fala aqui, ó? Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como conhecemos, logo passará. O que nós vamos ver aqui? Veja, a incredulidade vive como se este mundo fosse permanente, como se esse mundo ele nunca fosse acabar, como se a vida aqui ela não fosse uma vida de momento, apenas um tempo. É como se a vida fosse eterna. Presta atenção, né? Uma das coisas que nós mais gastamos é o tempo. Por que nós mais gastamos tempo? Porque dentro de cada um de nós há um sentimento, por mais que você possa ainda não ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, né, dentro de você há um sentimento de que você já é eterno. Somos eternos no Espírito, nosso Espírito é eterno. Nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então, esse sentimento de eternidade que está no nosso coração faz com que nós nos gastemos tempo de forma desavisada. Só que o quê? À medida que os anos passam aqui na Terra, né, não sei se essa ficha já virou para você, mas você vai perceber que a coisa que menos você tem a cada ano é tempo. E quando você percebe que o tempo é algo que vai se tornando escasso à medida que os anos passam, você começa a valorizar seu tempo. Você não quer mais gastar tempo com qualquer coisa, você não quer mais sentar em qualquer mesa, você não quer mais estar em lugares que só consomem seu tempo e não dão retorno sobre a aplicação do tempo que você está colocando. Porque veja bem, se existe uma moeda que Deus deu igual para todos nós, ela se chama tempo. Todos temos o mesmo tempo, todos temos 24 horas no nosso dia. Agora, para e pensa a respeito disso. Tudo que você vai obter nessa vida tem um custo de tempo. Tudo. Não, Adriano, para mim comprar o meu iPhone, eu compro meu iPhone com dinheiro. Mas para você ter o dinheiro, você empregou quanto tempo da sua vida? Para você comprar o aparelho celular que você gosta, você gastou quanto tempo da sua vida? Você trocou X tempo da sua vida. Algumas pessoas, de repente, pelo quanto ganham, se a pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, ela entregou mais ou menos uns 6 meses da vida dela num aparelho celular. Você consegue pensar nisso? Então o que Paulo está nos chamando a fazer aqui? Né? Ele está nos chamando a atenção para não viver como se nós fôssemos eternos aqui nesse mundo. A incredulidade ela vive como se esse mundo fosse permanente. Ela se apega a bens, status e relacionamentos como se fosse uma realidade final. A fé, por outro lado, ela vive com um senso de urgência, sabendo que o tempo que resta é muito curto. A fé é urgente. A incredulidade tem amanhã. Amanhã nós faz. Né? A palavra grega para curto é sistelo, que significa comprimido, contraído. Ou seja, o tempo é curto, o tempo está se comprimindo, o tempo está se contraindo. A fé entende que estamos vivendo em um tempo comprimido pela eternidade. Isso não nos leva ao desespero, mas a uma liberdade radical. Qual liberdade? A liberdade de usar as coisas desse mundo sem ser possuído por ela. Você pode ter tudo, mesmo não tendo nada. Você pode, ter as coisas, mas não ser possuído por elas. Tem pessoas que estabelecem bezerros de ouro na sua vida. Nós tratamos do bezerro no último mês. O bezerro de ouro foi no último mês. Por quê? Tem pessoas que receberam algo das mãos de Deus, conquistaram algo na sua vida, mas isso se tornou um ídolo no seu coração. Vamos entender isso melhor. Tem pessoas que receberam, muitas vezes eram solteiras, oraram, Deus, eu quero casar, e Deus abençoou. O irmão casou, a irmã casou. Sabe o que aconteceu? Isso ocupou o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Ela parou de ser crente, ela parou de buscar, ela parou de confiar, ela parou de se entregar. Porque aquilo que ela recebeu ocupou mais lugar na vida dela do que a presença do Pai, do que a vida que um dia restaurou, resgatou, mudou a sorte dela.
A liberdade de usar as coisas desse mundo sem ser possuído por elas. Irmão, o que está te possuindo hoje? O que você tem tanto apego que você fala assim, se eu perder isso eu morro? Cuidado. Nós temos a liberdade de viver plenamente no presente sem se apegar a ele. O que você está apegado ao quê? Você está apegado ao quem? A quem? Irmão, nós podemos perder tudo e podemos perder todos. Mas ele não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele é o único que vai permanecer até o fim, até a eternidade. Uma pergunta para você: minhas prioridades e apegos revelam que estou vivendo para este mundo que passa? Eu estou vivendo nesse mundo como uma pessoa incrédula ou eu estou vivendo nesse mundo como uma pessoa de fé? Eu tenho apego a esse mundo, eu tenho apego a essa vida, ou eu estou vivendo como uma pessoa de fé, desapegada? Eu estou nesse mundo, eu uso as coisas desse mundo, mas não estou apegado a elas. A fé liberta a nossa vida do apego a este mundo, ao nos dar uma perspectiva eterna. Irmãos, somos eternos. Então, o nosso sentimento, o nosso posicionamento é viver a nossa vida hoje sabendo que ela existe uma extensão. Quando findar a nossa vida no nosso corpo terrestre, nós continuamos vivendo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O meu espírito é eterno, o seu espírito é eterno. Só que nós vivemos muitas vezes como se a nossa vida, tudo se culminasse apenas no aqui e no agora. A nossa busca não tem que ser apenas pelas coisas naturais. Eu preciso das coisas naturais para viver aqui. Só que existem coisas que vão muito além daquilo que os nossos olhos conseguem ver hoje. Né? A incredulidade se apega ao que está passando. A fé se apega ao que está por vir. O que está por vir, irmão? O que está por vir é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, é caminhar aqui na terra com olhos para a eternidade. É permitir que Deus redirecione a bússola do nosso coração para as coisas eternas. E saber identificar momentos que fazem parte da eternidade, que estão cruzando o nosso caminho aqui a todo momento. Amém? Paulo continua falando em Coríntios 7,35. Ele fala assim, eu digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Isso aqui quer dizer o quê? A fé que busca servir sem distrações. Como que eu vou servir sem distrações? A incredulidade nos enche de preocupações e responsabilidades que são legítimas, mas que se tornam distrações e que sufocam o nosso serviço a Deus. Irmão, algo que é precioso é quando você sabe que Deus te chama para algo, que Deus tem algo que Ele já te chamou, mas de repente você ainda não está vivendo aquilo. Só que o que acontece? Eu sei que Deus me chamou a ser pastor. A pessoa fala isso. Ela fala assim, sabe, Max? Deus me chamou a ser pastor. Eu tenho certeza que na minha caminhada, na minha jornada, Deus fará de mim um pastor, Deus fará de mim um apóstolo, um profeta, um evangelista, sabe? Eu sei que eu vou ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Essa pessoa, ela já tem esse start dentro dela, porém, ela vive hoje sem responsabilidade com essa revelação que Deus já começou a mostrar para ela. Ela se torna irresponsável, tipo assim, quando chegar lá eu me preparo. Quando isso acontecer, eu vejo o que eu faço. Quando isso acontecer, eu vou ver como que faz uma pessoa dessa. Irmão, presta atenção. Isso é porque você está apegado a distrações. Se você sabe que Deus tem algo a fazer com a sua vida aqui na terra, no seu curto espaço de tempo aqui na terra chamado vida, o que você precisa fazer? Ser responsável, ter olhos, fechar as janelas das distrações, parar de gastar a coisa mais preciosa que você tem, chama tempo, com coisas que não dão o resultado naquilo que você precisa para alcançar o que Deus te chamou a fazer. Tem alguém entendendo? Você está entendendo, irmão? A fé nos chama a uma reavaliação radical das nossas vidas. Viver uma vida de fé não é viver uma vida irresponsável. A fé, Marlene, ela nos chama a reavaliar de forma radical. Ei, o que eu estou fazendo hoje? Está somando para a vida que Deus me chamou a viver nessa terra? Ou está me atrasando? Eu estou me distraindo ou eu estou concentrado, focado? Presta atenção, irmão.
No livro que a gente começou aqui, que é o livro de Neemias, Neemias ele chegou para construir o muro, ele sabia que ele tinha que construir o muro. Quando você vê quantas vozes se levantaram para falar com ele, para parar de fazer aquilo, Neemias ficou estritamente focado. Quanto mais as vozes vinham, mais o coração dele se alinhava. E porque o coração dele se alinhou com aquilo que Deus colocou nele, ele não distraiu. Sabe o que é que acontece? Os muros ficaram caídos, quebrados durante muito tempo. Mas Neemias, com o foco, por ter foco, 52 dias. 52 dias focado naquilo que ele tinha que fazer. Isso fala de quê, irmão? Fecha as janelas. Pega aquilo que Deus te chamou a fazer. Pega aquilo que Deus, sabe, já colocou no seu coração. Para de se distrair, para de dar desculpa. Entra para dentro disso, irmão. Entra para dentro disso. Né? Eu carrego uma teoria que é a teoria da caverna. A teoria da caverna é o seguinte. Porque tem muitas pessoas que querem um monte de coisa ao mesmo tempo. E na teoria da caverna, o que é, irmão? Entra para dentro da caverna. Fica lá dentro. Porque tem cara que fala assim, Messi, eu quero casar, Messi, eu quero ficar rico, Messi, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, irmão, você quer um monte de coisa no mesmo tempo, mas o que é que acontece? Sua vida não condiz com aquilo que você quer. Você precisa passar por uma metamorfose. Você precisa mudar de forma, você precisa sair da forma que você está, você precisa encontrar a forma de ser essa pessoa, e Deus tem essa forma pronta. Só que o que? Você não quer passar pela metamorfose, o metamorfo, você não quer mudar de forma, você quer mudar aqui fora, mas mudar a forma como você vive você não quer. E o que é mudar a forma? É sair da forma, sair da forma. Presta atenção, presta atenção. Quem não se desforma, quem não sai da forma que tem que sair, vive uma vida deformada. Ou você se desforma, ou você vai ser um deformado nesse mundo. Deus não quer que você caminhe nesse mundo como um deformado. Uma pessoa que vive dentro de uma forma que não te cabe. Deus quer te tirar das formas. Ele quer te dar a forma que Ele tem para você. Só que você quer ficar apegado à forma. Então, é tempo de se desformar. É tempo de se encher de água, da palavra. E a água vai te desgrudar aí. Essas coisas que estão grudadas na sua vida, oh, aleluia. Ah, você vai ver. Até julho de 2026, irmão, você vai ver quanta coisa vai sair da sua vida. Você vai falar, eu nem sei como isso saiu da minha vida. Eu sei. Palavra entrou, água entrou. Aí as crostas, tem coisa aí que está encrostado dentro de você. Você fala assim, por que isso não sai da minha vida? Por quê? Falta água, falta a palavra. Irmão, a palavra nos confronta. Eu lembro, 2003, eu falei assim, vou voltar para os caminhos do Senhor, não aguento mais essa vida. Eu comecei a ir. Aí eu ia nas reuniões. Eu sentava lá na Igreja Batista da Lagoinha, sentava lá todo domingo. Pastor Márcio vinha e derramava. Aí eu saía para casa, tanque cheio. Eu ficava com aquela água dentro de mim. Uma semana, um mês, 2 meses. Sabe o que aconteceu? Aqui foi me confrontando. Até o ponto de eu falar, pai, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver essa vida. Porque a palavra entrou, irmão. Onde a palavra entra, a vida da pessoa vai ser transformada. A palavra não volta vazia. Ela não vai voltar vazia. Então o tempo que você vai investir aqui, irmão, se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você está aqui desde o primeiro dia, se você veio no 20º dia, se você vai vir lá no 6º mês, não tem problema. A palavra não volta vazia. O tempo que você investe na palavra de Deus, você vai carregar isso para a eternidade. Você vai carregar isso para a eternidade. Aleluia? Então você está investindo em algo que é eterno aqui, tá? Quando você está gastando tempo aprendendo a palavra de Deus, você está investindo tempo em coisas eternas. Guarda isso. O que Paulo está falando aqui? O objetivo principal, segundo Paulo, é servir ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Então eu preciso fechar a janela, sabe, Raimundo? A fé não é sobre regras, não é sobre casar ou não casar, mas é sobre um princípio. O que vai me ajudar a servir melhor ao Senhor? O que é que te ajuda a servir melhor? A se tornar um obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmão, Deus quer usar todas as pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza disso. Você fala, mas Deus não pode me usar, não. Você não conhece Deus. Você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Deus quer usar todos que estão aqui. Só que o quê? Muitas vezes você não para se preparar. Você está querendo, tipo assim, se eu quiser me usar, me usa. Sabe, você está vivendo uma graça sem graça. A graça não te chama a ficar de braços cruzados. Quando Deus fala que vai te usar, irmão, você se lança.
Não é só se lançar na fé. Vá atrás também daquilo que vai se alinhar com aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Não vai na contramão. Não seja o Jonas da sua vida. Para de ser o Jonas. A graça trabalha, irmão. A graça trabalha. Só que tem algumas pessoas que estão por aí disseminando uma graça sem graça. A graça trabalha. Paulo fala assim: porque eu trabalhei muito mais do que todos vós. Paulo, quando chegou ali no final de Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 10, ele fala: eu trabalhei muito mais do que todos. Ele olhava para o trabalho dele, para o trabalho dos outros apóstolos, ele falou assim: eu trabalhei muito mais do que todos vós. Só que de repente ele teve um toque do Espírito. Ele falou: mas não eu. Não fui eu que trabalhei, mas foi a graça de Deus que comigo está. Ou seja, ele estava trabalhando sim, mas chegou um dado momento onde ele olhou e ele falou: não fui eu que trabalhei apenas. Não tenho capacidade de fazer o que eu fiz. Era a graça de Deus agindo em mim e através de mim. Irmão, trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore e confie como se tudo dependesse dele. Irmão, quem tem fé está fazendo. Não está parado, ouvindo, esperando as coisas acontecerem. Tem alguém que tem fé aí? Alguém que tem fé está assistindo essa live nessa manhã? Alguém está ouvindo a Deus aqui nessa manhã? Se tiver, manda um foguinho aí para o alto, irmão. O fogo que você manda para o alto, quando você aperta aí, é o fogo também que vai descer na sua vida. Amém? O que vai te ajudar a servir melhor o Senhor? O que hoje está sendo apenas uma distração, uma ocupação, uma desculpa e te impede de servir melhor o Senhor? A incredulidade tem me permitido que as distrações dessa vida sufoquem o meu serviço? Porque isso é a incredulidade. Ou a fé tem me ajudado a organizar a minha vida para maximizar a minha devoção a Ele? A fé não busca uma vida mais fácil, mas ela busca uma vida mais focada. O que é focar, irmão? É colocar, sabe, a sua atenção naquilo que precisa estar. É tempo de renovar a nossa atenção. Neemias só conseguiu terminar a edificação de um muro em 52 dias, irmão, porque ele não se distraiu. Sabe qual que é o poder disso, Jonathan? Jonathan, se você ficar focado naquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmão, você vai ver o que vai acontecer ainda em 2025. Você não tem noção, irmão. Aumenta o foco, aumenta a intenção. Eu falo de que aqui nós temos que ter IA. Mesmo o que é inteligência artificial? Não, nós temos que ter intenção e atenção. Você tem que ser intencional com Deus naquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida, mas você tem que ter a atenção também. Atenção, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Então eu estou atento. Deus, eu estou aqui para ser um cooperador do Senhor, não estou aqui para ser o Jonas, aquele que vai atrapalhar a obra do Senhor na minha vida. Ei, pega ele nessa manhã, Senhor. Pega o Mr. Desculpinha. Pega. A fé não busca uma vida mais fácil. A playlist do Zeca Pagodinho tem que ser quebrada na sua vida. Não é mais deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, irmão. Me leva Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito recebe vida. Aquele que é guiado pela carne recebe morte. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo. Não da boca para fora, deixa ele encher sua vida. A incredulidade se afoga em distrações, a fé vai navegar com propósito. Tá aí, Nana? Agora, isso aqui é muito forte, irmão. Presta atenção. Salmos 32. O que o salmista fala aqui? Olha isso, hein? Isso aqui é um dos versos tão poderosos que eu acho, né? Fala da fé que ousa confessar para ser feliz. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Finalmente confessei a ti os meus pecados, e tu perdoaste toda a minha culpa. Assim como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Isso fala de quê? Confessar. Confessar é abrir a boca. Agora presta atenção. Não é você abrir seu Instagram e ficar confessando as coisas que você faz errado na vida, não. Falar as coisas, ter a atitude certa com as pessoas erradas, irmão, é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer. Agora, confessar. Confessar com quem? Com o Senhor. Se tem alguém de confiança, um líder que ministra a sua vida, confessa com esse líder. O problema é que algumas pessoas, elas querem vomitar muitas vezes, mas elas não querem confessar. O que é vomitar, Adriana? Ela quer pôr para fora algo que está incomodando ela aqui dentro, mas ela não quer mudar aquilo que está estragando ela aqui dentro.
A pessoa quer confessar que ela está na pornografia, ela quer vomitar que ela está na pornografia, mas ela não quer largar a pornografia. Presta atenção, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Enquanto você guarda o pecado escondido na sua vida, seu corpo seca por dentro. Pecado é morte, irmão. Não tem como viver o pecado, não tem como viver uma vida de pecado e não morrer por dentro. Porque a pessoa pensa que vai cair um raio na cabeça dela, ela vai morrer na hora. Não, você não morre na hora, irmão, você morre aos poucos. Você se desconectou da fonte. Quando você pecou, você se desconectou da fonte. E não estar conectado à fonte, que é Cristo, vai te fazer secar por dentro. Tem pessoas secando por dentro aqui e não sabiam por que estavam secando, porque o pecado está aí dentro. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Finalmente confessei a ti os meus pecados. Quem está falando isso? O salmista. Confessei a ti os meus pecados, tu perdoaste toda a minha culpa. Sabe, tem pessoas que vivem debaixo de fardo de culpa. O fardo dela todo dia é a culpa. Satanás vem e tripudia, fala assim, ó, deixa eu colocar mais um pouquinho, mais uma culpa, mais uma culpa. E ela fica pesada. Tem gente que não vive porque está pesada. Pesada do pecado que guarda e não confessa. Porque não quer abrir mão de viver uma vida como um pecador. Ei, você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador para viver como pecador. Ele te chamou a viver como santo. Santo nessa terra. Ah, mas como é que eu vou viver como santo? A presença dele na sua vida te santifica. Manter uma vida conectada com ele vai te santificar. Estamos em um processo de santificação diária. Estamos sendo santificados. É o que fala lá em Hebreus. Estamos sendo santificados. E Davi fala assim, feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. A incredulidade nos engana com a mentira de esconder o pecado, irmão. Esconder o pecado traz o alívio da segurança. Isso é o incrédulo que pensa. Ei, abre hoje todas as portas da sua vida. Tudo aquilo que está oculto no seu coração, põe para fora. Isso é lixo. O problema, sabe por que tem pessoas aqui morrendo? Porque estão guardando lixo na vida delas. Ei, lixeiro, ei, lixeira. Joga o lixo fora hoje. Joga o lixo fora hoje. Põe para fora aquilo que está te secando, aquilo que está te matando por dentro. A palavra hebraica para confessar é yadá, que também significa louvar, agradecer. A fé entende que a confissão não é um ato de humilhação, mas é um ato de confiança na bondade de Deus. Irmão, confie na bondade de Deus. Quando você confessar o seu pecado, Deus não vai te matar, Ele vai dar vida. Jonathan, quando você confessa o pecado, Deus libera vida. Ele não libera morte, irmão. Guardar o pecado gera morte, porque tem gente que pensa que está viva, mas está morrendo. Está secando por dentro, parece o deserto do Saara. A alma do cara só tem areia. Por quê? Porque ele está guardando dentro dele, ele está cultivando dentro dele aquilo que gera morte. Abra mão daquilo que está te matando hoje. Confesse seu pecado, abra sua boca e começa a confessar para o Senhor, Pai, é isso, isso e isso. Sabe qual que é o problema? Você acha que Deus não sabe, mas Deus já sabe de tudo. Ele só está esperando o seu posicionamento diante dele. Rasgar o seu coração, Pai, é isso. É isso. E por que eu falo não vomitar? Porque algumas pessoas só querem vomitar, colocar para fora, porque o mal-estar, eu estou me sentindo muito mal, eu tenho que falar isso com alguém. Aí ela quer vomitar, e quando ela põe para fora, isso é um efeito paliativo, isso é remediar. Remediar é o quê? Tomar remédio. O remédio, ele remedia, ele não sara, ele não cura, ele camufla. Aí você fica bom um pouquinho, mas daqui a pouco tá de volta lá fazendo a mesma. Vocês estão aí, gente? Confessar os nossos pecados uns para os outros para serem cuidados, sim. Só que tem que tomar cuidado, sabe, Marlene? Porque a pessoa acha que ela pode confessar para qualquer um. Eu lembro quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, perdido, né? Sabe onde que eu gostava de confessar meus pecados, irmão? Eu ia para a mesa de bar. Eu sentava na mesa de bar, pegava uma cerveja, eu não conhecia ninguém naquele lugar. Olha, de repente você fazia isso. Já fez isso. Sentava naquele lugar com uma cerveja e um copo. De repente aparecia um cara do nada. Tá sozinho? Tô. Vamos beber junto? Vamos. Sentava lá. Aí daqui a pouco nós dois estávamos conversando como dois melhores amigos. Um abrindo o coração pro outro. Sabe como que cada um saía daquele bar? Leve. Lê do engano. Lê do engano. Não é sobre isso, irmão. Não é. A incredulidade, veja bem, tem mantido você em silêncio? Você está definhando sob o peso de um pecado não confessado? O pecado está aí dentro, irmão. É hora de abrir mão disso. O pecado seca a alma da pessoa. Ela vai secando por dentro. É hora de confessar esse pecado. Ou a fé está me dando coragem de confessar para experimentar a felicidade do perdão.
Irmão, quando você confessa de verdade, sabe, Tati? Deus vai vir e vai derramar uma graça da bondade dele sobre a sua vida. Você vai ser leve, ele vai renovar a alegria da salvação, ele vai renovar a alegria da nossa vida. A fé sabe que a verdadeira felicidade não está em esconder o pecado. Mas um dia, conseguir passar por esse dia sem que as pessoas descubram que eu estou vivendo uma vida de pecado. Irmão, os céus estão vendo. Os céus veem. A terra pode não ver, mas o inferno também está vendo. A incredulidade esconde o pecado e adoece. A fé confessa o pecado e é feliz. Confessar, irmão, é se humilhar. Aquele que se humilha é exaltado. Agora, quem guarda o pecado está vivendo uma vida de falsidade. Para a gente encerrar, Provérbios 21, no verso 5. A fé que planeja com diligência. Quem planeja bem trabalha com dedicação. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Os atalhos levam à pobreza. Planejar bem e trabalhar bem com dedicação, prospera. Irmão, por que Neemias conseguiu concluir uma obra tão grandiosa em pouco tempo? Planejou. Neemias planejou. Neemias foi dedicado no que ele estava fazendo. Sabe, Carol? E essa dedicação gerou um resultado. Confessar pecado sem arrependimento é contar história. Justamente. É justamente isso, Marlene. E hoje a gente vai falar muito disso lá no grupo, tá, gente? A incredulidade muitas vezes se disfarça de uma fé preguiçosa e presunçosa. Ela se apressa, toma atalhos e espera Deus milagrosamente conserte as suas falhas. Irmão, tem crente que vive procurando atalho. Atalho não presta. Para de ser uma pessoa que fica procurando um atalho, o jeitinho, um caminho alternativo, né, para falar mais chique. Para de ser essa pessoa. Para de ser a pessoa do atalho. Para. A fé verdadeira, no entanto, como que ela age? Ela trabalha em parceria com Deus. Ela honra a Deus com planejamento cuidadoso e trabalho dedicado. Ela senta e planeja. Presta atenção, irmão. Lá em Abacuque, Deus fala com o profeta, ele fala assim: ei, escreve. E de repente tudo que você está precisando hoje é sentar e fazer isso. Escreve a visão. Qual visão? O que você quer fazer? Isso é um chamado para você planejar. O que você quer viver ainda em 2025? Esquece todo o planejamento que você já tinha feito e de repente não conseguiu tirar do papel. Mas senta hoje então e escreve um plano. O que eu vou viver nos meses que faltam? Falta 5 meses, irmão, para acabar o ano. Você tem tempo ainda. 150 dias. 5 meses, senta e escreve. Ele fala assim: escreve a visão e coloca a visão em um lugar que pode ser visto, para que aqueles que passem até mesmo correndo, aqueles que vão passar até mesmo correndo, eles não se desapeguem da visão, eles possam ver a visão. O que você tem que fazer? Escreve a visão, senta, planeja. Mas não enche de coisa, não é o fim do mundo, não, tá bom? É o ano de 2025 só. O que você fala assim: se eu fizer isso aqui, se eu conseguir alcançar isso aqui, meu ano de 2025 fecha com chave de ouro. O que é? De repente é tirar uma carteira. Para alguns é conseguir uma promoção no trabalho. Por que você não está sendo promovido? Porque de repente você não está sendo um bom funcionário. O que você quer alcançar em 2025? Senta e escreve isso. E vem para o discipulado. Não adianta você escrever e guardar esse trem para lá e viver como Zeca Pagodinho, não. Vem para o discipulado todo dia. Sabe por quê? Você vai receber palavra. Palavra, irmão, ela te alinha, ela te corrige, mas ela te impulsiona também. Ela alinha os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que está caminhando no lugar escuro? Porque não tem palavra. Quem tem palavra anda no claro, irmão. Está vendo onde pisa. Aí, o que acontece? Você vai ver se os seus planos não vão começar a avançar. Mas não faz a lista do fim do mundo, não. Não é aquelas 10 coisas que eu quero fazer antes de morrer, não. Não estou falando dessa lista, não. Tem alguém entendendo isso aí? A fé, no entanto, ela trabalha numa parceria com Deus.
A palavra hebraica para planeja bem é machabás. Meu Deus do céu, vou pôr ela lá no grupo. Aí você vai aprender a falar em hebraico. Vem de uma raiz que significa pensar. É tempo de você pensar na sua vida, calcular a sua vida. Invente a vida. Qual vida que você quer viver? Em 2025 ainda. Inventa essa vida, põe ela no papel, escreve ela. E fala, Deus, se eu viver isso aqui é a bondade do Senhor. Pai, se eu viver isso aqui é a bondade do Senhor. Irmão, tudo a partir de hoje vai ser bondade do Senhor na sua vida. Você vai olhar para tudo que vai acontecer, isso é bondade do Senhor. Tudo, tudo. Na hora que acontecer uma coisa ruim, Satanás falar assim, ei, está vendo a bondade? Você vai falar, isso é a bondade de Deus, ele quer me dar isso novo, ele quer me dar algo melhor. A porta se fechou, é porque tem uma porta melhor para ser aberta. Tudo é a bondade de Deus, irmão. A fé não é inimiga da estratégia. Ela usa a sabedoria que Deus nos dá para planejar bem. De repente você está precisando sentar e planejar o que Deus quer que você faça. Entre em alinhamento com Ele, conversa com Ele, ora, fala, Pai, o que o Senhor tem para mim? E presta atenção no seu coração, porque tem pessoas que não sabem discernir o que Deus tem na vida dela. Olha para dentro do seu coração, irmão. Deus colocou seu destino profético dentro do seu coração, só que você desconhece seu coração. A fé confia que Deus abençoará o trabalho diligente. Irmão, Neemias pegou uma tarefa assim impossível e deu conta da tarefa impossível. Por quê? Ele tinha fé, mas ele também trabalhou, ele planejou. Amém? A fé não é um atalho para o sucesso, é a motivação para planejar com sabedoria e trabalhar com diligência, confiando que a prosperidade é o resultado dessa parceria com Deus. Ei, Deus é meu parceiro, Deus é seu parceiro? Mas como é que eu fico parceiro de Deus? Seja dizimista. O dizimista tem Deus como parceiro dele. Deus é seu sócio, irmão. Deus quer ser seu sócio. O problema é que muitas vezes você está pegando a parte dele, sabe? Quando você pega a parte de Deus, você está falando assim, eu vou roubar meu sócio. O cara que mais investe na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, você está roubando ele. Ei, não reclama. Ah, não estou prosperando, então para de roubar Deus. Malaquias 3, vai lá e lê o livro de Malaquias todo. Vou falar disso lá no grupo hoje, você vai ver. Quer que Deus abençoe, mas come a parte dele. Não tem como dar certo, irmão. A incredulidade toma atalhos, a fé desenha um mapa. Ei, senta e desenha um mapa. Se estiver perdido hoje, tem que desenhar um mapa, irmão. Vamos continuar falando disso lá no grupo hoje, tá bom? Vamos continuar trazendo pontos sobre isso. E eu quero ver você falando lá, que o grupo lá é para se falar. Ele não está fechado, ele está aberto. Então fala, compartilha. Se tiver um áudio para gravar, grava. Se tiver que escrever, escreve. Mas compartilha aquilo que Deus tem falado ao seu coração a cada manhã aqui, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã. Alinha a nossa vida, alinha, Senhor. Nos ensina a ser diligentes, nos ensina a ser focados, nos ensina, Pai, a manter a nossa atenção, mas também a nossa intenção para com o Senhor. Pai, como é bom começar a nossa manhã fazendo aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que vai acelerar a nossa vida, não aquilo que está nos distraindo, mas aquilo que está nos alinhando, nos equipando para poder avançar. Continua falando ao nosso coração ao longo desse dia, abençoa cada vida que veio aqui, recebeu, ouviu, que essas palavras, eu sei, elas não voltarão vazias, que elas continuem a crescer dentro de cada um, a desenvolver, ó Pai, o coração, a desenvolver a vida, a família de cada um, em nome de Jesus. Pai, abençoa esse dia, livra-nos do mal. Todo mal que vinha por um caminho, volta por 7 caminhos. Toda palavra contrária é quebrada nessa hora. E nós declaramos que apenas a palavra que saiu da boca do Senhor, do coração do Senhor para nós, ela vai se cumprir nesse dia. Nós declaramos a proteção dos anjos sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nesse dia. Nós declaramos, ó Pai, que os planos que já temos apresentado diante do Senhor, ó Pai, eles têm a sua parceria. E a bondade do Senhor, ela vem sobre essa parceria. Pai, mas aqueles que estão perdidos nesse dia, nós declaramos que haja luz, clareza. Aqueles que estão secando por dentro, declaramos que o Espírito Santo venha falar aos corações, convencer os corações do pecado, justiça e juízo, e que haja arrependimento verdadeiro. E nesse arrependimento eles encontrem a bondade do Senhor e sejam restaurados na sua força e no seu poder, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, Pai. Abençoa-nos e fala conosco. Em nome de Jesus, amém? Irmão, a live está salva, compartilha essa live. Se você não está no grupo, não sei o que você está fazendo da vida, clica lá no link da bio, entra no grupo e a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã 6h30, é aqui ó, 6h30, falou?